Oi pessoal, mais um vídeo aqui, esse para comentar o que surgiu nessa semana, a notícia de que a maior parte do território da cidade do Rio de Janeiro está sob controle da milícia. Temos grupos milicianos que são compostos de ex-policiais militares e civis e policiais militares e civis da ativa, que ocupam territórios explorando atividades econômicas nos moradores, que atendem aos moradores desses territórios, e também extorquindo, obrigando traficantes de drogas a trabalharem para eles. Então acaba que o tráfico se submete à milícia, e isso tendo a maior parte do território da cidade do Rio de Janeiro, e grande parte da população, a maior parte da população da cidade do Rio de Janeiro também sob o poder, vivendo o seu dia a dia controlado pelo arbítrio paraestatal das milícias. O controle das milícias em território e população ultrapassou o tráfico de drogas, e mesmo que não tenha ultrapassado, o tráfico que existe trabalha para a milícia. A milícia tem controles territoriais e agora, recentemente, nós estamos nas campanhas para a prefeitura das cidades, e aqui no Rio de Janeiro a imposição de milicianos sobre o voto de moradores para o apoio de candidatos deles próprios fez com que o chefe de polícia fizesse intervenções contra a milícia, o que gerou mais de 10 mortes em Itaguaí, na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A cidade de Itaguaí tem um porto, né, em que é usado para tráfico de drogas e de armas. Então é um lugar estratégico para a milícia, e lá houve a operação da Polícia Civil que matou mais de 10 milicianos. Então o controle do voto fez com que agora houvesse essa reação da polícia contra a milícia. Onde eu moro, aqui na Zona Norte, no bairro da Zona Norte, um bairro de classe média, não tem controle miliciano, mas nos bairros do lado já tem. O miliciano chega na classe média prometendo segurança. A classe média, ela se vê como um nós a partir de um ataque, de uma contraposição, né, ao eles, criminosos, marginais, pivetes. A classe média, ela quer se construir em relação ao nós que ela desvaloriza, em relação ao eles que ela desvaloriza. Ela quer se ver como um nós, né? Nós somos a classe média. E aí ela quer ter segurança na porta dela, na rua dela, ela quer fechar a sua rua, quer viver num condomínio fechado, quer botar um policial ou um ex-policial na porta da sua casa com uma arma, né? A classe média quer se submeter ao arbítrio daquele que diz: olha, o crime eles são criminosos, os políticos também são eles e também são corruptos, e o Estado não funciona, o Estado não vai garantir a sua segurança. Existe esse eles aí, que inclui todos aqueles que têm poder, que estão numa esfera de decisão que está para além da minha, né? E o indivíduo, ele fica com medo desse eles e quer colocar um serviçal, alguém que vai ter um corpo que vai agir por ele, ou um corpo que vai morrer pelo corpo dele. Não há responsabilização pelos problemas que afligem o eu. Não há responsabilização pela segurança pública, não há responsabilização
pelo sofrimento de uns que os leva ou não, né, a cometerem crime, não há um eu que raciocina sobre a cidade, que raciocina sobre as suas decisões. Não há um eu que até teria que raciocinar sobre se acontecesse alguma coisa em relação à sua própria segurança, teria que raciocinar o que fazer. Não há. O eu da decisão é deixado de lado, se coloca alguém que vai ser controlado por você. É um corpo que vai atirar, é um corpo que vai até conversar com ele, vai levar um criminoso para a polícia, né? É alguém que vai ser comandado, alguém que não vai ter razão própria. Ele vai ser comandado pela minha razão. É como se a minha razão estivesse nele, então ele que vai ser responsabilizado, né? Se acontecesse, imagina se passa um criminoso, alguém aqui querendo invadir uma casa e o outro que você contratou aqui mata ele. Aí ele vai ser responsabilizado por ter matado o outro, né? Porque afinal de contas a minha decisão está nele, não está mais em mim. Mas ele pode dizer também que não foi responsabilizado porque estava cumprindo as ordens suas que estão aqui em casa, entendeu? Então tudo por causa da desresponsabilização, tem uma divisão minha, a minha razão vira controle do corpo do outro, que vai atirar por mim, vai morrer por mim, vai ser responsabilizado por mim, e aquele outro pode dizer que estava apenas cumprindo ordens, né? Então ninguém, na verdade, tem responsabilidade. Ninguém tem responsabilidade pela insegurança, e nem por aquilo, insegurança pública, e nem por aquilo que, muito menos, que insegurança pública tem uma causa que foge do nosso controle, tem a ver com miséria, falta total de direitos, tem a ver com violência policial, violência mortal da polícia. A milícia tem a ver com polícia ganhando pouco e se envolvendo em atividades criminosas, uma promiscuidade com tráfico. Essa cadeia de relações da segurança pública parece muito distante do indivíduo, então isso é um prato cheio para ele querer se desresponsabilizar, não se colocar como eu diante da cidade, nesse aspecto da segurança pública. E as causas estruturais dos problemas da segurança pública, que são a miséria, o racismo, as desigualdades, então ficam muito mais distantes essas causas da segurança pública. Então, se eu já me desresponsabilizo em relação à segurança pública, que dirá com relação às causas da segurança pública? Vira uma cadeia causal muito distante e para o indivíduo muito confortável ele colocar para o outro as decisões. Ele coloca surgiu o político certo, que vai fazer alguma coisa. O Bolsonaro estimulou as milícias e a família dele surgiu pelo apoio das milícias, principalmente de Rio das Pedras, né? Ou então surgiu um político que vai acabar com as milícias, né? Aí ele vai acabar com eles. Vai vir aí o jogo de ele contra eles, o ele especial contra eles. E aí continua a minha falta de responsabilidade, meu desconhecimento, minha ignorância sobre as causas dos fenômenos, né, das coisas que acontecem na cidade. Então é importante a gente se informar, a gente entender as causas daquilo que me incomoda, daquilo que me faz lavar minhas mãos com relação ao que acontece na rua. A milícia está tomando conta do Rio de Janeiro. Como é que você reage a isso? O único caminho que eu vejo é entendendo o que é a milícia, como ela cresce de poder, se aproveitando da miséria, dos miseráveis, que moram em lugares pobres, e se aproveitando do crime que já existia antes. Ele também se beneficia da falta de Estado, da falta de segurança, que faz com que a milícia então queira oferecer uma segurança alternativa.
É importante que a gente entenda, então, as causas da milícia. A falta de Estado, tanto para a segurança quanto para garantir uma vida melhor para as pessoas. Um Estado também que permite que grupos sociais vivam historicamente sob o controle do crime. Um Estado ausente e surge um grupo para fazer uma segurança suplementar e uma tirania, exercer uma tirania a mais e maior ainda sobre certos espaços e que acaba tiranizando todos os espaços do Rio de Janeiro, se a gente deixar. Então a gente precisa entender as causas disso, as causas da milícia, as causas políticas, sociais, econômicas da milícia e para sabermos como vamos lidar com ela, como vamos ser responsáveis por isso. Como somos responsáveis por isso? O que nós temos a ver com o aumento da milícia no Rio de Janeiro? Nós temos tudo a ver. À medida em que a gente desvaloriza aquilo que é público, desvaloriza a polícia, desvaloriza a segurança pública, desvaloriza os direitos sociais e econômicos. No momento em que a gente encara o destino das outras pessoas como um problema deles, ou um problema do ele especial, daquele que tem poder, como a gente lava as mãos e se vê sem poder nenhum. Nós temos poder. O eu, ele não está alheio das esferas de decisão. E o poder dele não está só no voto. O voto, achar que o poder político se resume ao voto, é uma forma de lavar suas mãos, né? O Antônio Negri comenta que o problema o representacionismo é um problema. Achar que aquele que te representa vai fazer as coisas por você e você não precisa fazer nada. Isso é uma forma de apassivamento, né? Uma forma de não ter o eu, de abrir mão da própria alma, né? Não. Aquilo que você elege é um administrador da cidade. E ele precisa escutar você. Ele precisa escutar as vozes da sociedade. Ele não tem que tratar a sociedade como nós, aquele que dá uma direção só sim, ou uma direção só não. Aquele que tem várias demandas e razões e ele vai escutar, vai considerar e vai governar. Então é importante que você seja um eu, que você decida, que você participe do trabalho dos representantes, do vereador e dos deputados estaduais e federais e do prefeito também, mandando e-mails, fazendo ligações, nas suas diferenças individuais, indo para a Alerj, fazendo manifestações na rua pelos problemas da cidade, que são nossa responsabilidade. Porque a gente acaba achando que é responsável só sobre a sua vida privada, né? Só ela é minha responsabilidade, só isso me faz um eu. Eu não vejo um eu associado à cidade. Não me vejo como eu associado a tendo que fazer coisas na cidade, né? Então ficamos por aqui.